E agora, para encerrar, ex-deputado federal, 2 vezes, autor do Estatuto do Nascituro, e que olha que presente que eu tenho, viu? Chegando aqui agora nessa casa, tá nos ajudando aqui com toda a sua experiência, toda a sua dedicação à causa da vida, e ele vai fazer esse encerramento desse seminário que eu acredito que foi histórico. Foi histórico pelo que nós ouvimos aqui. Isso vai repercutir tanto, viu? Vai repercutir tanto, se Deus quiser. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus, porque eu me emocionei várias vezes, ainda estou. Eu tenho que até me controlar um pouco para encerrar aqui, porque estamos diante de um momento grave da nossa história. Um milagre, vou usar uma linguagem agora bem cristã e bem católica, que permitiu que esse meu irmão estivesse aqui como senador. Ele que fugiu disso a vida toda, se negou a qualquer possibilidade, nem que alguém em pensamento de disputar qualquer cargo político. Aí vence a eleição mais difícil do Brasil, que era o presidente do Senado, na época, Eunício, figura de grande poder político e econômico no seu estado, e que precisava continuar senador por causa do fórum privilegiado no Supremo. Ele ganha por 0,17% e se elege senador. No momento em que a casa perde nosso único representante na legislatura passada, dos 81 senadores, para defender a vida, defender a causa das drogas, defender a causa do jogo de azar, tudo que não presta, que era o Magno Malta, que não se elege. Na legislatura passada, o Magno Malta deu entrada à PEC da vida, chamada assim porque é o sonho do sonho do sonho de todos os providas do mundo, que um dia os seus países insiram nas constituições que a vida tem que ser preservada. Desde o início, desde a fecundação. Só tem esse momento. A ciência não pode mensurar nenhum outro momento da vida, é só esse. Depois é a morte natural. A PEC da vida é isso. Artigo 5º. Direito à vida inviolável desde a concepção. Por que não se fez nada desde a legislatura passada? Não tinha chance nenhuma de tramitar no Senado, porque existiam senadoras atuantes, muito atuantes, fortemente formadoras de opinião, a favor do aborto. Sabe o que aconteceu? Sabe o que a misericórdia divina realizou para o nosso Brasil nesse momento? Não só a chegada dele, que não preciso falar da vida dele, que os que o conhecem, sabe que o que o move não é a vaidade do poder, ou muito menos se aproveitar do poder para se desviar e se corromper. O que o move são ideais de uma nação, de um povo, disposto a pagar qualquer preço por isso, preço do desgaste, preço até se for o caso de perder o mandato, se necessário for, mas não perder jamais a sua coerência. É uma figura rara na política. Infelizmente. Quero um dia dizer o contrário, que ele seja representando a maioria, mas não é, uma minoria muito rara. Mas sabe o que aconteceu agora? Isso é Deus. O Senado hoje tem 13 senadoras mulheres, dos 81, 13 são mulheres. Nenhuma das 13 senadoras defendem o aborto. Nenhuma! São todas favoráveis à vida. Nunca aconteceu isso na história da República Brasileira. E aí, Miranda falou, Rosinha falou, os deputados falaram, o doutor médico deu um show, mas todos aqui foram unânimes num ponto. A ameaça para o Brasil não está nessa casa, porque aqui o povo é representado, o povo pressiona e dá certo. Nenhum deputado tem coragem de avançar no aborto nessa casa, nem senador. Todo mundo foi unânime aqui. Durante essas horas que nós tínhamos aqui, a ameaça está ali do lado, no Supremo Tribunal Federal. E aí agora tem um momento grave. A PEC
foi desarquivado no primeiro dia, sob grandes protestos aqui por Luiz Eduardo Girão. O projeto dos nossos sonhos, se for para tramitar como ele foi colocado na origem, só tem o voto dele, aqui. Mais ninguém, vai ter um voto. Vai tramitar, vai poder discutir, vai fazer audiência pública, o voto dele. Para ter chance de aprovar em maio, no máximo junho, olha o que eu estou falando, uma PEC, uma mudança da Constituição brasileira, no artigo 5º dos direitos fundamentais, cláusula pétrea, só cedendo, flexibilizando para aquilo que o Código Penal garante há mais de 60 anos, que são as excludentes para o crime do aborto. Aborto sempre foi e continua sendo crime, mas o nosso Código Penal, todo mundo sabe, não pune nos casos de risco de vida da mãe ou da gestante ou de estupro. Sem isso, não tem. Com isso, passa. Nós aprovamos. Aqui no Senado. E o que é que nós acreditamos com isso? Porque o que eu estou falando isso está dividindo nesse momento o movimento pró-vida. Um momento delicado. O Luiz tem recebido críticas duríssimas desde o primeiro momento. A ele. Criticando, alguns chegaram a chamar já, querendo mudar o nome de chamar de PEC da morte. É um momento de decisão. E antes de concluir minha fala, em respeito a todos, inclusive os deputados que saíram daqui, eu conversei com eles já. Os deputados pró-vida, que merecem todo o nosso aplauso corajoso, estão contra a tramitar dessa forma. Preferem que não tramite. Ou seja, o Senado então não faça nada. Eu quero só recordar um momento importante da história, que o Luiz vai ter que meditar muito, orar muito, que talvez ele tenha que passar por uma experiência semelhante à de um cidadão lá dos Estados Unidos, que foi assassinado aos 39 anos em 1968, depois de ter ganho o Prêmio Nobel da Paz. Um dos maiores pacifistas da história da humanidade, o pastor Martin Luther King Jr. Quando o governo dos Estados Unidos resolve abraçar a causa central da vida deles, que é o quê? O direito dos negros norte-americanos poderem viver com dignidade, os direitos civis do povo negro, a grande causa. Quando o governo federal finalmente decide apoiar, é quando o governo dos Estados Unidos entra na guerra do Vietnã. Então, poucos meses antes dele ser assassinado, em 1967, ele resolve publicamente manifestar sua opinião contra o governo, contra a guerra do Vietnã. Mas todo o povo do movimento, todos que teve com ele esses anos todos, o povo do movimento pelos negros, das causas que ele sempre defendeu, todos foram contra ele e chamaram uma reunião. Mais de 600 lideranças, só lideranças, dos Estados Unidos todos contra ele. Por quê? Martin Luther King, na hora que o governo está nos apoiando a nossa causa, da nossa vida, você vai fazer uma declaração pública criticando o governo e vamos perder o apoio. Isso não pode ser feito. Isso é errado. Ele ouve, muitos falaram, aí ele faz o discurso de encerramento, sozinho. Existem momentos da vida, momentos graves, de decisão muito grave, em que geralmente nós estamos sozinhos nessa hora, nós e Deus. Mas sempre nesses momentos, primeiro, vem a covardia até nós. Vem a covardia e nos pergunta, essa decisão, ela é segura? Logo depois da covardia vem a vaidade. A vaidade nos pergunta, essa decisão, ela é política? Mas felizmente, depois delas, vem a nossa consciência e nos faz a pergunta mais importante. Essa decisão é correta? É justa? É coerente? E ele fez isso. Contra todos. Ficou sozinho. Criticado por todos.
E ele disse: como é que eu, que a vida toda defendia a paz, ganhei um prêmio mundial por isso, meu país entra em guerra para matar outros irmãos meus em outro país, e eu vou ficar calado por um interesse legítimo? Mas eu não posso fazer isso, por coerência da minha vida. Luiz, eu vou estar do seu lado, meu irmão, não vai ser fácil. Você vai apanhar. Você vai receber pedradas. Mas hoje, nessa reunião de hoje, meu irmão, eu estou me controlando aqui para não emocionar pelos depoimentos que aqui saíram. Eu estava junto com você ontem, 10 da noite, foi 10 da noite que ele liga e articula, e essa moça viajou a madrugada toda da guia com a sua filha, esse depoimento, não precisava mais nada, só precisava ele, não precisava mais fazer mais nada hoje. Aqui é a casa do possível, aqui a política não é a casa do ideal. O que é possível fazer hoje é isso. E se o Senado aprovar hoje, Luiz, eu estou convencido, olha o que eu vou dizer, a PEC da vida, porque não termina aqui, vai ter que ir para a Câmara. Na Câmara, a conjuntura é outra, não me pergunte. Várias senadoras pró-aborto que estavam aqui foram para lá, estão lá hoje. Além dos que já estavam lá. Lá o clima é muito mais complicado. Aqui não. Nunca foi tão fácil. Mas na hora que esse Senado aprovar essa PEC, o presidente, Luiz, porque ele hoje tem esse poder, ele é senador, junto com as nossas senadoras e senadores que vão aprovar, os 49 vão dizer, presidente Davi Alcolumbre, como presidente de um poder que indica ministro, nomeia ministro, o presidente da República apenas indica. Quem é que nomeia o ministro? É essa casa, são os senadores que escolhem os ministros do Supremo Tribunal Federal, e só os senadores podem retirá-los de lá, por improbidade, por desrespeito à Constituição. Então, os senadores, junto com o presidente, vai formalizar ao presidente do Supremo e vai dizer, está aqui, ó, o Senado legislou, está legislando. A Câmara é outro processo. Interrompa imediatamente interrompa todas as discussões relativas ao aborto, até que termine o processo. Se a Câmara vai levar 10 anos, eu não estou... Sabe por que eu digo isso, meus amigos? Uma coisa muito menor, estou falando agora para os pró-vidas, que é o Estatuto do Nascituro, muito menor do que a PEC da vida, muito menor. Sabe quantos anos tramita na Câmara? O Diego falou agora há pouco, 10 anos, não consegue ir a plenário. Alguém acha que essa PEC vai levar o quê? O Senado pode aprovar isso em um mês. E nós, por temor, por covardia, por omissão, porque eu digo, aqui só tem gente bem intencionada. Todos que estão criticando o Luiz são gente boa, gente de caráter, gente de ética, gente de valor. Todo mundo é bem intencionado, ele também é bem intencionado, ninguém duvida disso. Mas até os bem intencionados erram na vida, cometem erros. Sabe que são dois tipos de erros possíveis para os bem intencionados. Errar por excesso, eu já errei muito na vida por excesso. Ou errar por falta, nunca errei na minha vida até hoje por falta. O que é errar por falta? Por omissão. É podendo fazer alguma coisa, com receio de algum prejuízo, como foi o caso de Luther King, não fazia. Aí sabe o que vai acontecer, meu irmão? Meu querido irmão Luiz Dorgino, já pensou que é você carregar o resto da sua vida? O remorso de dizer, o meu pai me colocou um dia lá naquela casa, no Senado, eu era senador, poderia ter feito alguma coisa e preferi me omitir. Eu acho que nós não vamos reverter essas críticas, sinto isso, sinto no coração deles. Falei com vários já. Ângela Gandra, vários, falei hoje. Felipe Barros, todos para a vida, estão contra isso. E hoje eu tive essa certeza. Depois da conversa com o Padre Paulo ontem, eu te confesso que eu balancei um pouquinho. Dei uma balançada, eu falei, rapaz, conversamos 3 horas com o Padre Paulo, um grande líder católico pró-vida. Mas hoje, meu irmão, minhas dúvidas não existem mais. Que Deus nos abençoe a todos.